Meus irmãos, lendo 1 Crônicas capítulo 29, que é o texto da nossa meditação desta noite, nós percebemos que há uma palavra que se destaca ao longo desse texto. Vocês perceberam qual é a palavra? Uma palavra que é repetida muitas e muitas vezes, ela e toda a sua ramificação. Quem sabe qual é a palavra, ou quem se arrisca em dizer qual é essa palavra? Nós acabamos de ler 1 Crônicas 29. Não, ouro é bom, mas não foi ouro. A palavra é voluntário, voluntariamente, com o coração disposto, livremente. Essa é a palavra que ganha destaque nesse texto. E é interessante que há uma pergunta nesse texto que deve ficar gravada também no nosso coração. No versículo de número 5, Davi, olhando para o povo, depois de narrar tudo o que Deus tinha feito e o propósito do seu coração, já se despedindo do povo, ele diz: quem está disposto a trazer ofertas voluntárias para Deus? Quem está disposto a contribuir com a obra de Deus? Contribuir com a obra de Deus, ou para a obra de Deus, exige de fato um coração voluntário, um coração disposto, um coração desprendido, que contribui de forma liberal, sem a necessidade de ser obrigado. É isso que significa ser voluntário. Significa que ninguém obrigou você a fazer nada. Você fez porque o seu coração levou você para isso. E é isso que esse texto de 1 Crônicas destaca aqui. Não apenas o coração voluntário de Davi, mas também o coração voluntário do povo de Israel. Não é a primeira vez que algo grandioso exige do povo que hajam pessoas voluntárias, que haja do povo uma contribuição voluntária. Não é a primeira vez. Nós podemos ver isso em Êxodo 35, quando Moisés, orientado por Deus, estava para construir o tabernáculo. Então, para construir o tabernáculo era necessário bons materiais. Então Moisés chamou o povo para, de forma voluntária, contribuir com a construção do tabernáculo. E o interessante é que, de forma semelhante, tanto lá em Êxodo 35 como aqui em 1 Crônicas, o povo respondeu de forma voluntária. Então, muito bem, que você preste atenção e grave na sua mente, no seu coração, que a palavra-chave nesse texto, 1 Crônicas 29, é voluntário. Um coração voluntário. Contribuir para a obra de Deus exige de todos nós um coração voluntário. E eu creio que é exatamente o que Davi esperava do povo, e é o que Deus espera de cada um de nós. Deus sempre espera do seu povo que ele tenha um coração voluntário. Deus sempre espera do seu povo que ele tenha um coração voluntário. Sabe por que Deus espera isso do seu povo? Porque um coração voluntário, ele demonstra, revela amor. A primeira coisa que um coração voluntário revela ou demonstra é amor. O amor para com as coisas de Deus, o amor para com o nosso Deus. E nós bem sabemos, o texto em Romanos capítulo 12, nos diz que o nosso amor deve ser sem fingimento, sem hipocrisia. Precisamos amar de fato e de verdade. E se amamos a Deus e as coisas de Deus, a obra de Deus, nós vamos participar desta obra com o coração voluntário. Vamos contribuir com a obra de Deus com o coração voluntário. Para que você não entenda de forma equivocada, a contribuição não se limita apenas aos bens materiais que nós doamos, mas a maneira como nós nos envolvemos e participamos. Porque quando Moisés convocou o povo para ser voluntário, ele não apenas incluiu aqueles que iam estar doando, mas aqueles que estariam também participando, dedicando do seu talento, do seu dom, do seu tempo, para que o templo, no caso de Moisés, o tabernáculo, pudesse então ser construído, concluído. E saber exatamente o que Deus espera de nós. Se amamos a Deus,
que possamos então contribuir e participar com o coração voluntário. Isso demonstrará o quanto nós amamos a Deus. É interessante que em Ageu, Deus repreende o povo por meio desse profeta, porque o povo havia se esquecido de Deus, e começou a questionar: parece que Deus se esqueceu de nós. E Deus, por que vocês estão pensando assim? Foram vocês que viraram as costas para Deus. Porque enquanto vocês estão vivendo dentro de casas apaineladas, que significa casas bem ornamentadas e luxuosas, a casa de Deus estava abandonada, em ruínas. Então Deus manda o profeta para dar um chacoalhão, chamar a atenção do povo: que tipo de amor é esse que vocês têm pela casa de Deus? Porque falar que ama a Deus é muito fácil, muitos fazem, e até no meio cristão tem aquela brincadeira, não é? Parece que falta converter o bolso dos crentes, porque quando fala de participar ou contribuir com a obra de Deus, eles fazem como lá em Malaquias. Você sabe o que Malaquias diz? Oh, Deus repreende o povo, porque eles estão contribuindo com muxoxos. Sabe o que é muxoxo? Com aquele pesar, é tão sofrido. Deus disse: não faz isso. Sabe por que eu não aceito a oferta de vocês? É por causa disso, porque a oferta de vocês não é dada com coração voluntário. O coração voluntário demonstra amor para com Deus, para com a obra de Deus, para com a causa de Deus. E aí nesse ponto nós vemos uma grande distinção entre o povo de Israel aqui, em 1 Crônicas 29, e o povo de Israel sendo repreendido em Ageu e em Malaquias, e o povo cristão lá em 2 Coríntios capítulo 8. Mas antes de lá em 2 Coríntios 8, só para que fique evidente onde é que você vê o amor dentro desse texto, começa aí, 1 Crônicas capítulo 29, onde nós estamos, no verso 1, quando Davi começa chamando o povo e descrevendo para o povo qual era a intenção do seu coração. Preste bem atenção nas suas palavras. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ele ainda é moço e é inexperiente, e essa obra diante dele, construir um templo para Deus, é uma obra muito grande, é grande demais para ele. Sozinho ele não dá conta. Seria bom se nós encarássemos assim a obra de Deus, não é? Sozinho o pastor não dá conta, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, agora presta atenção no que Davi está dizendo: eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo que eu preparei foi em abundância. Antes de pedir qualquer coisa do povo, Davi estava dando o exemplo: eu já fiz tudo, não vou pedir nada de vocês do que eu já não tenha feito. O que eu vou pedir para vocês é exatamente o que eu já tenho feito. E olha como ele segue: e ainda, porque amo a casa do meu Deus, eu amo a casa do meu Deus. O ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, naquela época o melhor ouro que existia, o mais puro de todos. Não é qualquer ouro que eu estou dando, é do melhor, daquilo que eu tenho para Deus. E diz os estudiosos que esse ouro todo aí era quase mais de 100 toneladas de ouro. Você sabe quanto é que dá isso? Eu não faço nem ideia. Só de ouro que Davi preparou dele para Deus. E se você se recorda bem de tudo que vimos aqui em 1 Crônicas,
ou nos livros anteriores, em que narrava aqui a história de Davi, houve uma ocasião em que Davi tentou trazer de volta para o seu reino a Arca da Aliança. Vocês lembram? E aconteceu que no meio do caminho, um dos homens que vinha ali acompanhando a arca, viu que os bois tropeçaram, que a arca ia cair, ele tentou amparar a arca, e no mesmo instante ele foi fulminado, porque estavam transportando a arca de forma errada, não foi como Deus determinou. Davi ficou chateado com tudo o que aconteceu e determinou que a arca então deveria ficar naquela região, e foi para a casa de um homem que era provavelmente da tribo de Levi, e lá onde a arca ficou abençoou muito aquele local. Então Davi decidiu ir para lá e construir ali um altar para Deus, e perguntou quanto o homem queria por aquele campo, e o homem disse: não, que isso, rei, longe de mim cobrar do rei por um lugar que vai ser mais ainda dedicado para Deus. Foi exatamente o local onde Davi decidiu construir o templo. Longe de mim cobrar, mas Davi disse: não, eu faço questão, porque longe é de mim consagrar a Deus algo que não me custou nada. E aqui estava mais uma vez Davi colocando em prática as suas palavras, confirmando que ele não vive só de palavras, mas também de atitudes. O amor leva a gente a agir, e se amamos a obra de Deus, como dizemos amar, então nós vamos nos envolver e participar de forma voluntária. Isso demonstra amor. Foi o que fez Davi. Longe de mim dá algo que não tem me custado nada. Por isso ele está dizendo aqui: como eu amo a Deus, a casa do meu Deus, eu dou para a casa do meu Deus o ouro e a prata, que são particulares, que eu tenho dentro aqui, eu dou para a casa de Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificado, ou seja, já foi tudo purificado, é puro, não é misturado. Tanto a prata quanto o ouro é um mineral que ele vem cheio de impurezas, mas aqui não. Davi ofereceu para Deus o que havia de melhor. Ele amava a Deus e ele desejava o melhor para a casa de Deus, então ele contribuiu com aquilo que ele tinha de melhor, e ele deu tudo isso para cobrir as paredes das casas: o ouro para os objetos de ouro, a prata para as obras de prata, e tudo para toda a obra das mãos dos artífices. E foi só depois de dizer tudo aquilo que ele já fez, que ele disse para o povo: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Quem hoje está disposto para fazer o que eu já fiz? Porque eu amo a Deus, e se você ama a Deus, você vai fazer o mesmo. Porque é interessante como nós dizemos que amamos a Deus e esperamos, não é? Encontrar a casa de Deus bem aparelhada, bonita, sem nada para ser feito, limpa. Mas quando se pergunta quem vai participar, aí nós percebemos que aqui a nossa boca, o que a nossa boca diz, está muito distante das nossas atitudes. O que nós percebemos nesse texto é que as obras voluntárias, um coração voluntário, ele demonstra de fato o amor que temos para com Deus. E nesse ponto, como eu disse, diferente do povo repreendido por Ageu e Malaquias, aqui o povo participou, fez como Davi. Diferente do povo na época de Ageu e de Malaquias, que estavam todos vivendo em casas luxuosas, enquanto a casa de Deus estava em ruína, cada um preocupado com a sua vida e se esquecendo das coisas de Deus. Nós vemos um belo exemplo lá em 2 Coríntios capítulo 8, de um povo que amava a Deus e amava a obra de Deus, mas amava de coração. De coração. 2 Coríntios capítulo 8. A partir do verso 1, presta bem atenção. Paulo está usando o exemplo desses irmãos
para aconselhar os irmãos de Corinto a terem a mesma atitude, a mesma postura, a mesma dedicação, o mesmo coração voluntário. Também, irmãos, diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 8: vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque é fácil a gente justificar dizendo: não, mas eu estou numa situação tão difícil. Mas aqui os irmãos eram pobres, e não só pobres, em meio a uma profunda pobreza. Isso é um miserável mesmo. Eles não estavam pedindo, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, pois eles, testemunho eu, na medida de suas posses, mesmo acima delas, se mostraram o quê? O quanto amavam a Deus, e a obra de Deus, e a causa de Deus. Eles se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Eles ficaram sabendo na Macedônia que em Jerusalém havia muitos santos cristãos que estavam passando por um período difícil, de extrema pobreza, e eles, mesmo não sendo ricos, extremamente pobres, agiram de forma extremamente generosa, e tiveram que fazer isso implorando para Paulo o direito de poder participar com muitos sogros. Significa que eles pediram uma vez e Paulo disse: não, eu sei da situação de vocês, não precisa. Não, Paulo, mas nós queremos. Não, irmãos, não precisa, nós vamos dar um jeito. Não, mas nós fazemos questão, Paulo, de participar. E talvez até nos traga à mente a ideia de que esses muitos sogros levou até Paulo a ficar constrangido. Não dá para continuar negando, já que eles estão pedindo tanto, deixe eles participarem. Mas eles não fizeram com tristeza, eles não fizeram com murmuração, eles fizeram com alegria. Pediram com muitos sogros o privilégio de poder participar na assistência dos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, porque nós não esperávamos muito deles, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça em vós. É interessante, não é, o texto? É maravilhoso. E vocês poderiam continuar lendo aí, e vocês vão ver como Paulo vai dizendo que a atitude deles demonstrou grande fé para com Deus e amor. Veja aí o versículo 7: como porém em tudo manifestais superabundância tanto de fé, tanto na fé e na palavra como no saber, em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Paulo está dizendo ao Corinto: olha, como vocês têm manifestado amor, façam como eles também sejam abundantes nessa prática, de socorrer aqueles que precisam, de serem generosos. Não vos falo na forma de mandamento. O que eu estou dizendo para vocês, irmãos, e o que nós estamos aprendendo hoje, não é um decreto, não é uma ordem. Se é por imposição, então não é mais de coração espontâneo, porque é isso que é voluntário, espontâneo, não precisa ninguém mandar. Quando surge alguma necessidade, Deus toca no meu coração, eu faço questão de fazer parte. Por isso que Paulo faz questão de dizer aqui: irmãos, o que eu estou dizendo para vocês não é mandamento, não é obrigação, não é uma imposição, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. É para provar se vocês de fato amam, como dizem que amam. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outros, de que
desde o ano passado, principiaste não só a prática, mas também o querer. Mas para vós outros que principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim também leveis a termo, segundo as vossas posses. O que ele está dizendo é: vocês manifestaram que tinham interesse, então agora está na hora de provar. Mostra quanto é que vocês amam a Deus. Essa é a hora. E há muitos momentos na vida do cristão que Deus faz exatamente isso. Ele nos leva a demonstrarmos o quanto nós o amamos, e até que ponto nós amamos de fato a Deus. Mas um coração voluntário, 1 Crônicas 29, não mostra apenas o amor que temos para com Deus, para com as coisas de Deus, mostra também o nosso fervor. E a palavra fervor significa entusiasmo, empolgação, um envolvimento com extrema alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, e Ele nos exorta a servir com alegria. O Salmo de número 100, alegria é isso, é fervor, entusiasmo para participar. Davi fez aquela convocação para o povo, Davi fez aquele questionamento: quem de vós ama de fato a Deus e tem o coração disposto para contribuir voluntariamente? Quem de vós? Eu fiz a minha parte, agora eu quero saber quem quer participar. E qual foi a surpresa de Davi? É só voltar para lá, 1 Crônicas 29. Versículo 5, Davi perguntou: quem pois está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os principais das tribos de Israel, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro, por completo, deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Davi ficou entusiasmado, ele ficou admirado, ele ficou feliz, porque viu que Deus também moveu o coração do seu povo. E essa prontidão, esse coração voluntário demonstrou que eles tinham fervor em servir a Deus. Fervor, entusiasmo, alegria de poder participar da obra de Deus. E é interessante que essa empolgação a gente vê lá em Êxodo 36. Lembra, eu mencionei que em 35 Moisés exortou o povo a contribuir com o tabernáculo, trazer suas ofertas. No 36 nós vimos que o povo estava tão empolgado participando, que os homens que estavam trabalhando tiveram que chamar Moisés e falar: Moisés, fala para o povo parar de trazer oferta, nós temos mais do que o suficiente. A partir do versículo 4 diz assim: então aqueles homens que estavam trabalhando, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial. Não foi ordem para contribuir, foi voluntário. Moisés disse: quem quiser traga. Não foi assim? A ordem não foi para trazer, a ordem foi para quê? Para parar. Para pedir, Moisés pediu um coração voluntário, mas para parar ele teve que pedir para o povo e decretar: ninguém mais traz nada. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta ao santuário. E assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava. Ah, como seria maravilhoso ver isso na casa de Deus. Um povo com coração voluntário, com tanta disposição e entusiasmo de participar, que chega um momento que o pastor diz: olha, nós temos mais do que é necessário para aquilo que precisa ser feito.
feio é ver o pastor ter que estar pedindo. E feio também, às vezes, tem que ser feito por meio de campanhas, né? Usar métodos humanos para tentar tocar o coração do homem. Fazer uma campanha, um almoço especial, uma grande feijoada. E aí, para comer, todo mundo se anima. Seria bom se tivéssemos esse mesmo ânimo para servir a Deus, para participar da obra de Deus. É quando eu vou, conta comigo. O que precisa? Porque isso demonstra o amor que temos para com Deus e o fervor que temos para servir ao Senhor, o entusiasmo. Porque a alegria que nós temos vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem nos dado tudo aquilo que precisamos para poder servi-lo. E seria bom se tivéssemos prontidão, um coração voluntário para servi-lo com entusiasmo. Mas o texto mostra que um coração voluntário não mostra apenas amor e fervor, ele mostra também a gratidão, o louvor, o reconhecimento que deve estar presente no coração do seu povo. O povo doou tudo para a obra de Deus, tudo aquilo que era necessário. Davi muito se alegrou, pelo que diz assim o versículo 10, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Se você gosta de fazer as rimas ficarem certinho, então gratidão não vai bater nessa lista. Então você coloca aí amor, fervor e louvor, tá bem? E você coloca a explicação que é louvor. Louvor é uma maneira de expressar nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito, e um coração voluntário demonstra esse tipo de gratidão, porque reconhece que tudo aquilo que nós temos vem das mãos de Deus. Deus não precisa de nada do que é nosso. É um grande erro as pessoas fazerem apelo, né, aos crentes e dizerem: a obra de Deus, Deus precisa de você. Deus não precisa de nada da gente. Somos nós que necessitamos de Deus todos os dias. E o mínimo que deveríamos expressar para Deus por tudo o que Ele tem feito era gratidão. E é o que Davi faz aqui. Pelo que Davi, depois de tudo que ele viu, ele se alegrou tanto que ele louvou a Deus. Perante toda a congregação disse, lendo mais uma vez o verso 10: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. É tudo teu. Porque teu é tudo quanto há nos céus e há na terra. Tudo pertence a Deus. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Quem somos nós? Quem diria que teríamos condições de levantar tudo o que foi levantado aqui? Isso me faz lembrar muitas vezes da nossa situação, como eu sou grato a Deus, porque apesar de sermos um grupo pequeno, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos sustentado, e Deus tem nos dado a graça de participar no auxílio daqueles que necessitam, e não é porque somos grandes. Poderíamos fazer muito mais, se todos tivéssemos esse coração voluntário, mas isso cabe a Deus tocar os corações. Contribuir liberalmente é um dom que Deus dá, está escrito na sua palavra. Mas o texto prossegue, Davi vai descrevendo como Deus é maravilhoso. Quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos, ou seja, devolvemos tudo aquilo que o Senhor nos deu.
Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Versículo 16. Tudo. Não foi à toa que Paulo escrevendo aos Efésios disse: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos secado com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Toda sorte de bênçãos celestiais. Deus já tem nos abençoado, tem nos dado tudo aquilo que necessitamos, e deveríamos ser gratos a Deus. E um coração voluntário que nos leva a contribuir e a participar com a obra de Deus demonstra que reconhecemos que tudo aquilo que temos pertence a Deus, ao Senhor. E 1 Timóteo capítulo 6, Paulo manda Timóteo exortar os ciclos desse tempo presente, porque os homens acham que ser piedoso vai fazer com que eles sejam ricos. Piedoso é ter temor de Deus, né? Ir à casa de Deus, ser religioso, vai fazer deles prosperar nessa vida de forma material. Mas de fato, grande fonte de lucro, 1 Timóteo 6, versículo 6, diz a palavra de Deus, é a piedade com o contentamento. O maior lucro que nós podemos possuir nessa vida é o contentamento. A palavra contentamento significa sermos agradecidos, porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, irmão, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Isso é gratidão, isso é contentamento. E era esse o motivo que levou Paulo a louvar a Deus ao ver a maneira maravilhosa, voluntária com a qual o povo contribuiu. E é exatamente o que Deus espera do seu povo, que todos nós, que cada um de nós e todos nós tenhamos um coração voluntário, grato ao Senhor por tudo que tem feito. E é interessante como Davi conclui esse pensamento aqui orando a Deus. E a oração que ele faz aqui, bem breve, bem resumida, do verso 17 ao verso 19, deveria ser a oração de cada crente, cada cristão. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te fez ofertas voluntárias. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva sempre, para sempre, no coração do teu povo, estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para agradar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual eu providenciei. Senhor, conserva no teu povo este coração voluntário. Que Deus de fato conserve em cada um de nós um coração voluntário, pronto para participar e contribuir com a obra de Deus. E com isso vamos demonstrar que amamos, temos prazer e somos gratos por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.